A ameaça da minha avó falecida. Olá, Ana, meu nome é Fulana, tenho 22 anos e o relato que vou contar aconteceu com o meu avô e com a minha avó já falecida. E quem me contou foi o meu avô mesmo. Não haverá nomes e se houver usarei codinomes. Bom, Ana, vou contar um fato sobre a minha família para vocês entenderem o relato. Na década de 80, o meu avô, já casado com a minha avó, com seus 4 filhos adultos e um netinho bebê, ele começou um caso com uma enfermeira. Olha! Quem descobriu tudo depois de uns anos desse caso foi a minha tia, que um dia precisou de atendimento, pois passou mal no trabalho e o meu avô a levou para um hospital particular que, ocasionalmente, não foi cobrado nada deles. Minha tia, muito esperta, conversou com alguns funcionários do hospital e descobriu que uma enfermeira muito influente lá dentro namorava meu avô, pai da minha tia. Foi um caos na família. Minha avó descobriu, xingou a mulher de tudo quanto era nome. Minha avó era portuguesa, daquelas com boca suja. E meu avô disse que havia terminado o relacionamento com a amante, que no caso, Ana, a amante sabia de tudo. Ah, tá. Não era ela, a amante não estava sendo enganada também. A amante sabia que ele era casado, tinha família e tudo mais. Quantos anos ele tinha? E olha, outra enfermeira aqui. Vamos lá. Bom, beleza. Anos depois, eu já havia nascido, já era adolescente e na época ainda era a única neta mulher da família. Ou seja, grudada com a minha avó e com as minhas tias. Um certo dia, minha avó pediu para eu fuçar o celular do meu avô. E descobrimos que a amante ainda conversava com ele, fazia ligações no horário que meu avô não estava em casa, tinha até registro de viagem no Uber para o bairro da casa dela, em dias que meu avô disse que ia para o bar assistir jogo. Eu não sei como a minha avó sabia o bairro, mas depois confirmamos que era mesmo. E mais uma vez o pau quebrou na casa da minha avó. Mas como ela era completamente apaixonada pelo meu avô e dependia dele, continuou o casamento de 50 anos. Bom, o sobrenatural começa aqui. Em 2019, a minha avó faleceu subitamente. Foi um choque para todos na família, incluindo para o meu avô, aparentemente. 3 meses depois da morte da minha avó, meu avô reuniu os 4 filhos, minhas 3 tias e o meu pai, e disse que todos esses anos ele ainda tinha um relacionamento com a enfermeira e que estava indo passar um mês na casa dela. Ficamos chateados. Lógico, minha avó era o xodó da família. Todos nós, os netos, éramos grudados com ela. Ficamos muito ressentidos pela memória dela. Mas a vida é assim, né, Ana? Nem tudo é bom. Quando meu avô voltou das férias com a enfermeira, na primeira noite de volta, ele disse que viu a minha avó no quarto deles. Estava muito brava, como sempre. 1,55 de altura, de pura raiva. Tipo Pincher era a véia. E disse assim, as seguintes coisas para o meu avô. Fulano, eu só vou descansar quando você e a enfermeira terminarem. Como você fez isso comigo? Como você é ruim? Vocês se merecem. Ele saiu correndo do quarto e foi acordar minha tia, que morava com ele. Ficou sem dormir o resto da noite, chorando de remorso. De medo, acho, né? Contou pra mim de dia, chorando mais ainda. Na noite seguinte, ele recebeu uma ligação da enfermeira que disse que eles não dariam certo juntos e que eles estavam terminando. Não sabemos o que mais ela disse. Meu avô não conta até hoje. Meu avô ficou em choque, coitado, com medo da minha avó aparecer de novo. Não dormiu novamente e ficou arrumando as gavetas a noite toda. E de repente ele encontrou várias cartas da minha avó, desabafando. Cartas de anos atrás, cartas recentes, cartas de quando eles eram namorados. E no meio delas tinha uma carta de mais ou menos 2 anos antes do falecimento dela.
E na carta ela dizia exatamente as mesmas coisas que ela disse para o meu avô naquela noite anterior, que eles dois se mereciam e tudo mais. Meu avô passou até mal, a pressão subiu, foi um caos só. Ele ficou muito ruim por meses, depressivo, disse que até queria tirar a própria vida. Porém, aos poucos ele foi melhorando e agora ele tá bem. E se você, Ana e Assombrados, acham que ele e a enfermeira não estão juntos, vocês estão errados. Ele só tá esperando a segunda dose da vacina para ir embora morar com ela. Seja feliz. Vai viver com a enfermeira, né? É uma coisa que talvez já devesse ter acontecido há muitos anos atrás. Já viu que não dava tudo? Já podia ter, né? Cada um ter acertado a vida, né? Cada um para um lado, então. Ai, ai. Oro sempre para minha avó estar em paz. Ela não merecia isso tudo que passou na vida. Acredito sim que ela esteja bem, por alguns sinais que ela mandou para nós, para vários membros da família. E eu contarei isso num próximo relato. Obrigada por ler, Ana. Me desculpe qualquer erro. Queria te dizer que também sou fisioterapeuta, como você, porém amo a área hospitalar e, consequentemente, amo os relatos sobre hospitais. A área hospitalar é bem interessante. É por isso que eu falo, né? Sempre tem que ter o pessoal que gosta de tudo, né? Que gosta do hospital, que gosta da enfermagem, que gosta de mexer do necrotério, né? Dessas coisas. Tem que ter, né? Eu falo assim porque o hospital é interessante, mas assim, não... Eu não, como dizia minha avó, eu não, minha mãe. Ai, ai, beleza. Olha lá, coitada da avó. É que ela gostava dele, então ela queria continuar. Mas ele nunca propôs, assim, de separar, já que ele gostava da enfermeira, não sei. É porque ele gostava mesmo, porque até hoje tá com a mesma, né? Podia estar saltando de amante para amante aí, mas ele tá com a mesma, ele gosta dela, né? E ela dele, acho, né? Mas e a avó? Vai ficar deixando assim, né? Ficava deixando ela em casa assim? Podia ter. Coitada. Mas vamos lá. Olá, Ana. O nome do relato. As chaves sumiram. Meu nome é Fulana e sou de Minas Gerais. Descobri acidentalmente o canal há uns 6 meses e estou completamente viciada. Se houver nomes, estarão trocados. Obrigada. Sempre fui muito distraída e vivo perdendo as coisas. Mas, depois de conhecer o canal Assombrado, comecei a correlacionar aparecimentos de objetos desaparecidos em lugares estranhos. Não apenas a minha distração, entende? Mas há correlacionar esses aparecimentos, não apenas a minha distração, mas a algum fenômeno assombrado, como gnomos, sete além, almas de Goiânia, ou mesmo a espíritos zombeteiros. Apesar de ser apaixonada pelo sobrenatural, nunca fiz questão de presenciar ou participar nada do tipo, deixa pra lá, né? E então aqui estou escrevendo o meu primeiro relato ao canal. Eu sou mãe de uma linda menina que chamarei aqui de Laura. Ela tem paralisia cerebral e meu marido e eu nos revezamos em seu cuidado. Meu marido, que chamarei aqui de João, trabalha como marido de aluguel e sempre tem algum cliente para atender nos horários em que eu estou em casa. Eu trabalho apenas no período da tarde. Como Laura não anda e o prédio onde moramos não possui elevador, aproveito essas saídas de João para trabalhar e peço que carregue nossa filha até o carro para darmos um passeio. Aproveito essas saídas de João para trabalhar e peço que ele carregue nossa filha até o carro para darmos um passeio. Há algumas semanas pedi para que o João descesse com a Laura para darmos uma volta e ao procurar as chaves de casa para trancar a porta eu não encontrei. Como já disse, eu sou muito distraída e pensei, na volta eu procuro. Desci, peguei as chaves do João e tranquei a porta.
Como João chegaria depois de mim, fiquei com suas chaves para abrir a porta. Voltamos do passeio, coloquei a Laura no banho e comecei a procurar a chave. Procurei na casa inteira, olhei debaixo das camas, dos sofás, até no lixo. Até o lixo eu revirei. Já cometi a proeza de jogar a chave no lixo uma vez. Eu acho que eu também. Ou foi o Matheus, eu não sei. Dei-me por vencida e fui para a cozinha fazer um pudim. Ele assaria enquanto daria o jantar para Laura. Deu o tempo de cozimento, peguei um pano de prato e a luva, que ficam pendurados em um ganchinho na minha cozinha. Retirei o pudim do forno, pendurei as luvas no ganchinho, fiquei com o pano de prato nas mãos para secar a forma, já que o pudim é feito em banho-maria, né? Ana, quando me virei para pendurar o pano de prato, eu fiquei até bamba, de susto. Pois lá estavam as chaves, gente, penduradas sobre o pegador de panelas. Agora me explica, eu tô confusa até hoje. Estou enviando a foto do gancho com a luva. É impossível as chaves estarem pela alça da luva. É impossível as chaves passarem, pela alça da luva. A segunda imagem foi o print que enviei ao João quando encontrei as chaves. Esperei ele chegar em casa para contar a história. Ele morre de medo dessas coisas e eu morro de rir. Beijos de luz, muita paz e sucesso. Tá, é bem pequenininho o ganchinho da luva. Olha aqui, então deixa eu explicar, peraí. Então tinha o pegador, sabe aqueles coisinhas que você põe na parede que tem um ganchinho? Um suporte bonitinho, assim, que tem um ganchinho pra você pendurar pano de prato, pendurar chave, pendurar o que você quiser pendurar. A luva pra pegar o pudim, essas coisas, tava lá. Ela tirou a luva, não sei o que, não tinha nada. Virou, usou, pendurou a luva de volta, pegou o guardanapo. A hora que ela olhou, a chave, tava a luva aqui e a chave pendurada na frente da luva. Só que o ganchinho para passar para pendurar a luva é tipo ter um espacinho que cabe um dedo, assim. Sabe? E a chave é desse tamanho, assim, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 chaves, não passa nem a pau pra falar que tirou uma. Não, enfim. Realmente é alguma coisa que devolveu a chave aí. Apenas obrigada, né? Agradece. E como que essa chave foi aparecer ali, gente? Tem umas coisas muito, muito interessantes. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A Maledite que se deu mal. A gente gosta de ouvir esse título, não é? Vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sou de uma cidade vizinha de Cuiabá. Quente pra caramba. Estou sem água. Mateus, se estiver me ouvindo, por favor, me traga um copinho d'água. Os acontecimentos que irei contar aqui aconteceram entre os anos de 2015 entre os anos de 2015 a 2017. Se houver nomes no relato, já estarão trocados, então pode ler tranquilamente. Obrigada. Agora eu vou espirrar, eu acho. Ah, meu Deus. Perdão. Como que é que eu vi? Quando se é adolescente, se espirra, aí mostram uma arma com silenciador. Tipo, tss. Quando se é não sei o que lá, moça, espirra como uma outra arma lá, mais assim, pá. E velho espirra como um viking. Então vamos lá, continuando. Isso aconteceu entre 2015, de 2015 a 2017, os nomes estão trocados. Ah, já vou avisar para os assombrados pegarem pipoca, porque o relato é longo.
Vou tentar resumir o máximo possível, porém tem detalhes que não posso deixar de contar para melhor entendimento. Aninha, de antemão, já vou dizer... Muito obrigada, este daqui é novo. É. Desde 1698? É. Britain's oldest brewer. Mas eu tomo água no negócio de... Bonito copo, né? Mas... vai na água mesmo. Ai, que copão bonito. Bom, continuando. Obrigada, amor. Vou tentar resumir o máximo possível, porém tem detalhes que não posso deixar de contar para melhor entendimento. Aninha, de antemão já vou dizendo que eu fui a maledite da história. E não me orgulho nada disso. Então vamos ao relato. No ano de 2015, não me recordo a data específica, eu passava por um momento horrível na minha vida. Eu já fazia tratamento para depressão severa e transtorno bipolar há 5 anos, porém nunca ficava nem ao menos 50% boa. Devido a isso, eu comecei a sair e beber com uma amiga do meu antigo trabalho. Coisa que não se faz quando se tem um transtorno mental e se toma remédios controlados. Isso não combina, os remédios controlados e bebida. Conto isso como explicação para o que fiz. Não que depressão seja desculpa para agir com maldade, tá? Porém, brincar com os sentimentos de alguém depressivo não é nada legal. Apesar de já saber dos riscos de beber e tomar os remédios, eu já não ligava para mais nada naquela altura do campeonato. Eu só chorava, bebia e pensava em pôr fim em tudo. Todos os dias. Eu era evangélica. Parei de frequentar os cultos e de participar do ministério de louvor. Virei uma verdadeira porra louca, sabe? Um dia eu aceitei o convite dessa minha amiga, que aqui vou chamar de Laura, para comermos uma pizza com os nossos filhos e com um rapaz que ela havia marcado de conhecer. De início eu relutei, pois não gostava mais tanto assim de sair para lugar nenhum. Porém, como ela era como uma irmã para mim, eu disse que a acompanharia com os meus filhos. Chegamos lá, nossos filhos foram para a parte do local que tinha brinquedos e jogos e nós ficamos conversando na mesa. Eu, Laura e Pedro, o rapaz que ela marcou de conhecer. Estava um tédio só. Mal vi a hora da pizza chegar para a gente comer e ir embora logo dali. Só que com mais ou menos 1h30 que havíamos chegado na pizzaria, um rapaz acenou para o Pedro lá da porta de entrada. Pedro se levantou e foi falar com esse rapaz. Nesse meio tempo, eu fiquei olhando fixamente para eles enquanto eles conversavam. Laura logo percebeu e sorrindo me perguntou: é impressão minha ou você está com os olhos brilhando para o amigo do Pedro? Ana, eu não consegui disfarçar e fui logo confessando que eu achei ele um gato e que fazia tempo que eu não admirava tanto um homem assim. Ana do céu, eu não sei o que é que me deu. Meu coração batia acelerado, minhas mãos suavam e eu não parava de me imaginar beijando aquele moreno lindo. A conversa deles não demorou muito e logo Pedro estava de volta à mesa. Laura, assanhada, logo foi abrindo a bocona e falando para o Pedro que eu havia achado o amigo dele um gatinho. Para que ela foi falar? Pedro não pensou 2 vezes e antes que o amigo saísse com a sua moto, ele deu sinal para que ele voltasse. Então ele voltou e Pedro o convidou para ficar ali conosco. Nos apresentou e eu quase desmaiei de vergonha. Durante as conversas, o tal amigo, que aqui vou chamar de Marcos, me fez várias perguntas para tentar me conhecer melhor. Eu falei um pouco de mim, ele falou um pouco dele e logo percebi que se eu quisesse, ele também ia querer. Se é que você me entende, Ana. Bom, todos nos despedimos e já deixamos marcado para nos encontrarmos 2 dias depois, nós 4. Então, 2 dias depois, Marcos nos recebeu em sua casa. Bebemos um vinho, ouvimos música e conversamos muito. Laura não podia demorar, então após umas 2 horas, ela chamou o Pedro para levá-la para casa.
Eu não posso negar que eu já estava louca para ter um momento a sós com o Marcos. E não deu outra, Ana. Ele colocou uma música linda e foi se aproximando e me deu um beijo tão esperado. Foi maravilhoso. E a Aninha nem precisa falar que a noite toda foi mágica para mim. Confesso que fui para casa balançada e apaixonada, mas muito triste também ao mesmo tempo. Ana, eu não sei qual o meu problema, se é karma, praga ou maldição, mas os meus relacionamentos nunca passam de 2 meses. E como todos os outros, tudo começa como um mar de rosas e depois, sem motivo nenhum aparente, todos terminam ou simplesmente somem e logo em seguida aparecem com novos relacionamentos. Isso me destrói e me joga para novos episódios de depressão. E infelizmente com o Marcos não foi diferente. Com 2 semanas ele me pediu em namoro. Me levava para tudo quanto é lugar, saíamos todos os fins de semana e quando eu não podia dormir na casa dele, ele dormia na minha. Estava tudo sendo um sonho para mim. Achava que dessa vez eu teria encontrado alguém que fosse me amar e formar uma família comigo. Lê do engano. Após completar 2 meses de namoro, ele começou a se afastar. Inventava 1000 desculpas quando eu pedia para vê-lo. Dizia que estava atolado de trabalhos da faculdade ou que naquele dia ia pegar a filha dele. Sim, ele tinha uma linda menina de 3 aninhos e até ela ele usou como desculpa. Ana, eu sou mãe, eu tenho 2 meninos lindos, eu amo criança. Isso não era empecilho para mim. Eu sempre falava para ele trazer a filhinha dele para passar o dia com a gente. Mas ele sempre dizia que ainda não era a hora dela me conhecer. Logo fui percebendo que ele já não queria mais nada sério. E para piorar, descobri que eu estava grávida. Tudo que eu menos queria para minha vida naquele momento. Minha mente começando a se ajustar com a questão da depressão, ele me evitando. Eu definitivamente não estava preparada, mas estava disposta a assumir com a minha responsabilidade. Quando falei para ele sobre a gravidez, ele ficou mudo, sem reação. Olha o que ele me disse, Aninha. Fulana, não é porque você está grávida, mas eu já estava decidido a pôr um fim no nosso namoro. São várias questões, sabe? Eu ainda estou na faculdade e isso rouba meu tempo de lazer. Preciso estar mais com a minha filha. E o problema maior, acho que a gente não combina por você ser bem mais velha do que eu. Ana de Deus, a última explicação me destruiu. Acabou comigo. E com o pouco da autoestima que restava em mim. Sim, Ana, eu sou mais velha que ele 9 anos. Eu, na época, estava com 35 e ele ia fazer 26 naquele ano. Porém, não sou de se jogar fora não, tá? Realmente, né? Hoje em dia, assim, a gente tem hora que você não diferencia da pessoa que tem 20 e tantas que tem 30 e tanto. Tem umas mulheres, ó, né? Bem... Mas continuando... Eu, na época, estava com 35, ele com 26, porém eu não sou de se jogar fora, não. Sempre me cuidei. Eu sou uma morena muito bonita, diga-se de passagem, para a idade que tenho. E apesar de já ter 2 filhos, o que conta muito. Tá? Não é fácil, não. Bom, continuando aqui. Mas depois de ouvir aquilo, nem eu queria mais nada com ele naquele momento também. Passaram-se dias e eu ainda chorava porque eu o amava. Eu dormia e acordava pensando nele. Até que com 3 meses de gravidez, eu sofri um aborto espontâneo. Talvez porque no período que eu engravidei, eu tomava vários remédios controlados para depressão e para transtorno bipolar. Eu nunca cheguei a comentar com a minha mãe, pois ela me colocaria para fora de casa sem pensar 2 vezes. Meus pais são bem rígidos até hoje. E sabe o que aconteceu quando ele soube que eu perdi o bebê? Ele começou a se aproximar. Vá pra PQP agora. Ah, filho, mandava, mas mandava bonito. Ele começou a se aproximar. Primeiro me chamou para sair e conversar só como amigos.
Depois voltamos a ficar sem compromisso. E a idiota aqui pensando que faltava pouco para ele querer voltar a namorar comigo novamente. Pensava que ele havia se arrependido e tal. Mas aí, mais uma vez, ele sumiu. Plim! Já em 2016, 4 meses sem saber notícias dele, fiquei sabendo que ele estava namorando uma moça de 19 aninhos. Ah, aí a diferença de idade não tem problema? É. Linda pra caramba. Porém, quero ver com 36 depois de 2 filhos se vai estar assim. Porém, Ana, uma moça que não trabalhava e que vivia dormindo fora de casa e deixando os 3... Eu já tinha 3 filhos também. Deixando 3... Então, eu já tinha 3 filhos, tá bom. Então, beleza. Deixava os 3 filhos pra mãe cuidar. Só vivia pra curtir mesmo. Eu sei disso porque o Pedro contava pra Laura e ela me contava. Aí eu entendi tudo. Eu queria mesmo era alguém para exibir. Ele queria mesmo era alguém para exibir como troféu de beleza. Entendi. Ele não estava nem aí se eu tinha um emprego bom, se eu era independente e que eu fazia tudo por ele, se ele precisasse. Eu, inclusive, sem saber, acabei emprestando dinheiro para ele sair com a namorada, acredita? Eu me senti mais idiota do que já era. Mas era um sentimento tão forte que eu tinha por ele, que eu achava que se o agradasse, ele ia acabar vendo em mim uma mulher para se levar a sério. Bom, cansada de ser tratada como trouxa, fui tentar fazer justiça com as próprias mãos. Ou melhor dizendo, usando, entre aspas, a espiritualidade. Apesar de no começo do relato eu ter dito que eu era evangélica e que havia me afastado da igreja, eu sempre tive uma mediunidade aflorada. Tanto que estudando, hoje estou na doutrina espírita, mas isso é história para um outro relato. Eu sempre tive um pezinho na Umbanda, escondido da minha família, e amo de paixão até hoje essa religião. Sou grata a tudo que os pretos velhos fizeram por mim na questão da depressão. Mas, voltando ao relato em si, eu pesquisei umas simpatias no YouTube para fazer a pessoa vir atrás. Fiz a simpatia das almas aflitas. Ana de Deus, minhas primeiras experiências de simpatias foi pelo YouTube que procurei para me vingar do Marcos. Até então, eu não sabia como era rápido os resultados. Eram simpatias até simples, mas talvez comigo era tão rápido, apesar de simples, porque os meus antepassados eram bruxos. Assim me disseram em 3 centros que eu fui. Nessa simpatia, eu tinha que fazer uma coisa e fazer uma oração destinada às almas aflitas à meia-noite. Confesso que no desespero fiz por fazer, nem acreditando muito no resultado. E você não vai acreditar, Ana. 3 horas da madrugada, em ponto, eu fui acordada por uma voz assustadora. Parecia de alguém que estava à beira da morte, sabe? Sentindo dores terríveis. E a voz dizia gemendo, acorda! Eu dei um pulo da cama, olhei no celular e era 3 horas da manhã em ponto. E adivinha quem, naquele exato momento, estava me mandando mensagem? Sim, o traste do Marcos. Ele dizia que não estava conseguindo dormir porque não parava de pensar em mim. E que queria muito me ver. E que queria me ver naquela hora mesmo. Eu me cagando de medo, né? Pois vi que a simpatia havia dado certo, bem rápido. Disse que naquele horário não, mas que no dia seguinte eu iria vê-lo. Bom, nos encontramos no dia seguinte. Foi perfeito o reencontro. Ele já havia terminado o namoro com a moça, mas nada de querer me assumir. Aí ficava assim, Ana. Eu fazia simpatias, ele me procurava. A gente ficava por alguns dias e aí ele sumia de novo. Quanto mais isso acontecia, mais revoltada eu ficava. Pois, Ana, eu não queria tê-lo somente na base da macumba, né? 5 meses nessa palhaçada de ficar, mas nada de compromisso. Até que o infeliz assumiu outro relacionamento.
Só que dessa vez ele namorava outra pessoa, mas também queria ficar comigo. Eu vendo isso como sentimento da parte dele, fui tentar fazer mais um trabalho para separar ele da outra, para que ele ficasse comigo. Mas dessa vez eu fui longe demais, Ana. Primeiro tinha que fazer o trabalho para separar os dois. E só depois de separados eu faria outro trabalho para ele me assumir, entendeu? O trabalho para separar foi feito no quintal de casa mesmo. Foi usado tal coisa. Tá. Tinha que fazer tal coisa. Pedindo coisas que eu queria que acontecesse entre eles. E eu pedi para que eles pegassem nojo um do outro, que houvesse agressões verbais e físicas e um monte de outras coisas. Ana, hoje eu tenho consciência do que eu fiz e sei que foi muito errado. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. No terceiro dia após o trabalho, fiquei sabendo, através da Laura, que o Marcos disse para o Pedro que ele pegou a namorada com outro na cama, na casa dela. E eles se agrediram, inclusive fisicamente. Ele foi preso, mas o advogado dele conseguiu soltá-lo para responder em liberdade. Na época, eu achei foi bom. Eu ria e estava muito feliz, pois queria que ele sofresse mesmo tudo o que ele me fez passar. Inclusive, esse foi um dos pedidos que fiz no trabalho com a vela lá, no qual não prefiro identificar a entidade para quem eu pedi, em respeito à entidade. Bom, depois de saber que deu certo, fui para a segunda parte. O segundo trabalho foi feito no cemitério. E as oferendas também eram para as almas, só que dessa vez para as almas perdidas. Eu percebi que toda simpatia ou ritual feito para as almas tem um resultado bem rápido, por isso escolhi esse. Prefiro também não entrar em detalhes de como o trabalho foi feito, porém era feito com pão seco, cuja intenção é fazer a pessoa se endividar e perder o emprego. Eu pensava que como ele gostava que eu bancasse ele e gostava de viver de status, então ele ficando sem trabalho e passando aperto, eu entraria em cena como a salvadora da pátria, oferecendo ajuda para tudo que ele precisasse. Gente, olha só onde vai. Uma semana depois ele me procurou. Contou como ele estava triste, como tudo estava dando errado para ele e que eu sempre estive ao lado dele quando ele mais precisava. Até os amigos dele sumiram. Claro, ele estava quebrado. Pelo menos isso serviu para ele ver quem é amigo de verdade e quem não é. Então, Ana, o cara de pau dessa vez me assumiu de novo para a família dele e para a minha. Eu já estava me sentindo quase realizada. Só que aí que vem um problema. Eu já estava tão desgastada e já tinha sofrido tanto por causa dele que eu já não gostava mais dele. Eu vi que eu já estava só querendo me vingar mesmo, por ego, fazer ele passar o que eu passei. Ficamos juntos 2 meses e eu falei para ele que eu não queria mais. Ele ficou louco, Ana. Me ligava o dia todo, não comia e não dormia mais. Ele tinha necessidade de mim, como tinha necessidade do ar para respirar. Até me agrediu uma vez numa tentativa de fazer eu reatar com ele. Ele não conseguia emprego em lugar nenhum. Os trabalhos literalmente acabaram com a tal felicidade dele. Eu já estava arrependida a essa altura, né? A essa altura do campeonato eu já estava totalmente arrependida. E resolvida também a pesquisar um trabalho para desfazer o que eu havia feito. Achei um e fiz, pedindo para a mesma entidade desfazer o mal que eu tinha pedido. Em troca das oferendas pedidas, uma peça da roupa dele entregue na entrada do cemitério. Hoje, Ana, eu sou outra pessoa, com outros pensamentos. Hoje sei que a lei do retorno não falha.
E sei também que vou colher esse mal que causei ao Marcos mais cedo ou mais tarde. Tenho vergonha do que fiz e me arrependo do fundo da alma. Todos os dias eu oro a Deus pedindo perdão e pedindo para que o Marcos seja abençoado. E graças a Deus, hoje ele está casado oficialmente com a sua primeira mulher, a mãe de sua linda menininha. E pelo que estou sabendo, ele também está muito bem profissionalmente. E fico feliz por ele do fundo do coração. Com certeza, a vingança nunca vai compensar. Pois após desfazer os trabalhos, eu passei a ver vultos, a ouvir vozes, ter pesadelos horríveis. E se a minha vida amorosa era ruim, depois disso tinha piorado. Hoje conheço a lei da causa e efeito. Estou melhorando em relação aos ataques espirituais, fazendo o tratamento no centro espírita. Mas falta muito para que eu seja uma pessoa melhor. Ainda tenho muito que aprender. Bom, Ana, obrigada por ler o meu relato. Me perdoe por ele ter sido tão longo, apesar de ter tentado resumir ao máximo. Ainda fui maledite depois dele com outras pessoas, tá? Até tomar vergonha na minha cara. Mas vou deixar isso para os próximos relatos. Beijo, Ana e Assombrados, e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, ainda mais sendo a maledite da história. Mas, rapazes, vocês estão entendendo como se cria maledites? Né? Então, cuidado aí com os relacionamentos que vocês não têm intenção de, né? A gente já viu muita coisa aqui, viu? Cuidado. Mas que bom, então ela, cedo ou tarde, antes tarde do que nunca, não que tenha sido tarde, né? Ela é nova ainda, acredito, então, mas caiu em si, tá tratando e tudo mais, liberou o cara. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Casa Antiga é o nome do relato. É isso mesmo? E eu coloquei aqui, peraí, gente. Isso, relato Casa Antiga. Acho que eu vou deixar aqui só como Casa Antiga, né? Então, vamos... Me lembrou uma pizzaria que a gente comia em Santo André. Mas vamos lá. Oi, Ana, me chamo fulana e por indicação de uma amiga conheci o seu canal. Tenho um relato assombrado que vivi quando tinha 16 anos e resolvi vir aqui contar para vocês. Desde que me entendo por gente e que aprendi a falar, eu lembro de ter vivido experiências com o sobrenatural e sempre relatei à minha família essas coisas, principalmente a minha mãe e a avó, que são médiums e sempre acreditaram em mim. Em 2014, eu ia começar o ensino médio. Eu ia começar o ensino médio e minha mãe achou melhor se mudar. Nos mudarmos para uma casa mais próximo do meu colégio. Inclusive, colégio católico e com a prática constante nas aulas e convivência. Inclusive, é um colégio católico com prática constante nas aulas e convivência com as freiras. Bom, apesar da minha família ser evangélica e ter convivido com o catolicismo durante 8 anos que eu estudei nesse colégio, eu sou ateia. Mas nunca duvidei do mundo espiritual e depois do que vivi, não teria como. Em 2016, no ano em que estava no 3º ano, fiz o meu mapa astral em um site e recebi algumas revelações. E uma delas é que eu iria receber uma herança de família. E eu achei que fosse dinheiro! Nunca imaginei que pudesse ser a minha mediunidade que iria aflorar mais ainda. A casa que estávamos morando era grande e bem antiga. Apenas a 2 ruas do meu colégio. E desde que eu pisei lá, eu nunca senti paz.
Sempre que eu me mudava, eu fazia questão de pedir para minha mãe perguntar à imobiliária se ali já havia falecido alguém. E sei que algumas vezes ela me enganava e dizia que não, apenas para que eu não me assustasse. Mas dessa vez foi diferente. Quando me instalei, de fato, no quarto, comecei a sentir que alguém me observava. Passei a não sentir fome, eu não conseguia dormir, eu estava sempre cansada, mas foi com os 2 anos já morando lá que tudo piorou. Nos primeiros 6 meses de 2016, tudo que relatei piorou num nível que eu não conseguia mais estar lá dentro sem que tivesse fortes crises de ansiedade, chorar descontroladamente e ter a sensação de que alguém me olhava da porta do meu banheiro. Porém, não contei nada para minha mãe, porque para ela tudo sempre era a falta de Deus. E também cogitei que poderia ser o estresse da rotina de estudos para o Enem. Nessa mesma época, tinha um amigo que estudava bruxaria e que tinha também uma certa mediunidade. Foi quando resolvi comentar com ele sobre as sensações que eu tinha ao entrar em casa. E ele me contou que tinha receio de me falar, mas que há meses ele via uma sombra muito grande atrás de mim, mas que nem sempre me acompanhava. O medo tomou conta de mim e foi o que o alimentou. Semanas depois, não passei a me sentir apática apenas dentro de casa. Para todos os lugares que eu ia, eu sentia um peso, como se me puxasse para baixo. Eu queria me ver como se aquilo quisesse me ver no chão. E meu amigo passou a ver essa sombra, agora me acompanhando sempre. Passei a ter fortes dores de cabeça, não havia nada que me fizesse dormir, então minha mãe procurou um neurologista que me passou uma medicação. Quando comecei a tomar, acabava ficando dopada e quando dormia era bombardeada de pesadelos. Eu sonhava com várias pessoas e coisas rondando a casa, como se estivessem presas ou não quisessem sair dali. Eu escutava vozes nítidas conversando sobre mim, até coisas que apenas eu poderia saber sobre questões emocionais e tal. Em um dos sonhos, tive a visão de uma dessas coisas que vivia na casa. Era um ser sobrenatural, de pele esbranquiçada, cheia de feridas, com olhos que nunca piscavam e uma boca com dentes muito afiados, e sempre sorrindo. Ele vivia em cima da porta da cozinha e ficava de 4, como um animal, como se estivesse esperando para atacar. Por conta da medicação, eu não conseguia acordar. Só despertei do pesadelo quando amanheceu e já era hora de ir para a aula. Na noite seguinte, eu tive tanto medo de sonhar com mais coisas ou até com a mesma figura que eu não tomei o remédio. Passei a noite em claro. Mas para o meu desespero foi como estar no pesadelo. A janela do meu quarto dava para o quintal e passei a noite ouvindo pegadas, como se alguém estivesse correndo. Eu ouvia batidas fortes na janela e ouvia risadas que me arrepiavam inteira. Toda vez que eu tentava fechar os olhos, eu via a imagem daquele ser que morava na porta da cozinha, ou sentia que eu estava sendo observada de muito perto ali dentro. Foi quando eu decidi que eu ia contar para minha avó. Pedi para que me levassem até a casa dela, e assim que entrei em sua casa, percebi que todos os sintomas que eu vinha sentindo há meses e que estavam ali até eu sair do carro, tinham ido embora. Antes que eu pudesse falar, ela mesma me disse: aquilo que te acompanha aqui não entra. Ele sabe que o Senhor é o dono da casa. E eu comecei a chorar e ela pediu que eu tivesse calma e contasse tudo a ela. Contei com todos os detalhes e ela me explicou que a minha mediunidade estava se aflorando, que precisava tomar cuidado e mesmo sem acreditar era para eu orar para que ao menos o que eu sentia na casa fosse amenizado. Assim que entrei no carro, a presença já estava de novo grudada em mim e parecia que 3 vezes pior do que de quando eu havia saído de casa.
Cheguei no meu quarto e tive a surpresa de encontrar todas as portas do meu armário abertas e a porta do banheiro, que só fechava por dentro, trancada. Foi preciso que o meu tio arrombasse a porta, mas ali eu já senti que o que quer que estivesse morando comigo, lá ficava naquela posição, na porta do banheiro, porque ali tinha uma visão ampla de todo o quarto. Eu já estava no final do ano, já tinha feito o Enem e perto da minha formatura. Eu já estava no final do ano, já tinha feito o Enem e estava perto da minha formatura. A história já tinha corrido por toda a minha família, e em 2 ocasiões que uma tia veio me visitar e entrou sozinha no meu quarto, ela ficou trancada mesmo sem ter passado a chave e sem conseguir sair do quarto. O medo passou a tomar conta não só de mim, mas também da minha mãe. As noites iam passando e se fechássemos as portas dos quartos para dormir, ouvíamos batidas incessantes a noite inteira. Mas se deixávamos as portas abertas, tínhamos a sensação de estarmos sendo observadas. No dia que eu saí da casa da minha avó, não teve uma noite sequer que eu deixei de orar. Eu dormia com uma Bíblia debaixo do travesseiro e andava com um terço dado pelo meu colégio para todo canto rezando. Foi quando, depois de ter finalizado os meus estudos, minha mãe decidiu que estava na hora de se mudar. Ela via nitidamente que nada que tentávamos fazer surtia efeito. Ana, quando terminamos a mudança e nunca mais pisei naquela casa, tudo melhorou. Eu tive ainda alguns pesadelos durante alguns meses, como se a casa me chamasse. Eu via todas as figuras que moravam lá dizendo que o meu lugar era ali e que não devia ter saído, que eles iriam me buscar. Semanas depois, já estando na nova casa, minha mãe precisou voltar para devolver as chaves para a imobiliária. Saímos antes mesmo do prazo que nos deram para a mudança. Assim que minha mãe abriu o portão da casa para esperar a moça que pegaria as chaves, um dos vizinhos lhe abordou, falando que era uma pena que tínhamos nos mudados e que a dona Teteia devia estar muito triste. Por um momento, a minha mãe estranhou a fala dele e perguntou como sabia o meu apelido de infância, Teteia, e que se ele estava falando de mim, que eu estava muito feliz na casa nova, né? Ele ficou assustado e, na verdade, disse que ele se referia à primeira dona da casa, que havia falecido ali dentro e que sempre teve um carinho muito grande pelo local. E que antes de falecer, pediu que as filhas cuidassem muito bem da casa e não alugassem para ninguém, mas que elas não haviam cumprido o desejo da mãe. Por ele ser um morador muito antigo, havia conhecido a dona Teteia. E foi aí que minha mãe perguntou se ele já teria entrado ali na casa, naquela época que a senhora morava ali. E ele prontamente disse que sim. E foi entrando na casa e apontando como eram os cômodos lá e tudo mais. E assim que ele entrou na área, perto dos quartos, foi logo entrando no que eu ficava e foi dizendo: "Ah, era nesse quarto que ela dormia. Sempre foi o cômodo preferido da casa." E foi logo apontando para onde os móveis dela ficavam. Não sei se por coincidência ou por fatores espirituais, mas os meus móveis ficavam na mesma posição, até a cama. Minha mãe passou a ficar cada vez mais assustada e foi saindo da casa para esperar a moça que pegaria as chaves na calçada mesmo. E o vizinho foi acompanhando e dizendo: a dona Teteia era espírita, sabe? Gostava da casa cheia e sempre fazia sessões aqui. Inclusive, toda a vida que eu entro aqui, eu tenho a impressão de que ela nunca foi embora. O apego que ela tinha pela casa era grande demais. Quando minha mãe chegou em casa, me contou tudo. E foi ali que eu tive a certeza de que tudo que vivi estava além do espiritual. Como disse, quando passei a morar em outra casa, tudo aquilo que eu vivi na casa da dona Teteia ficou lá. Até hoje não tenho explicação para tantas coincidências e nem o que de fato todas elas possam ser. Só sei que eu vivi durante os 3 anos que eu morei lá. Só sei que vivi, né, essas coisas durante os 3 anos que morei lá. As recordações que tenho desse tempo são ruins.
A sensação que tenho ao relembrar é como se realmente ainda morasse naquela casa e se fecho os olhos consigo ver nitidamente aquele ser que morava na porta da cozinha. E é isso, Ana, sou muito fã do seu canal e mesmo que não conte o meu relato em vídeo, só de poder compartilhar com você e com o Matheus, que tem tanta experiência, eu me sinto leve. Obrigada pela atenção. Um beijo para você, muito obrigada. Cá estamos lendo sim o seu relato. Primeira coincidência, os nomes serem os mesmos, né? E depois... Mas aí eu fiquei pensando, por que esses bichos tão feios assim? Se a senhora ela tinha até uma consciência espiritual, por que fica tão apegada à casa? E ela gostou ou ela não gostou? Será que vocês entraram ou saíram da casa? Por que atormentava tanto? Era só ela ou tinha mais coisas ali? Ela fazia sessões na casa dela? Será que durante essas sessões ela acabou chamando outros espíritos ou abrindo um portal lá, que era onde você via essas coisas? Ou será que ela, devido ao extremo apego, se tornou um daqueles seres que você via feios lá? Sei lá. Gente, deixem as suas opiniões. Espero que tenham gostado. Um grande beijo, a gente se vê. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tá, mas só tem uma maledite ou todas as três são maledites? Tá, vamos ver aqui, ó. Edith, Maledite e Ana Catarina. Que são nomes aqui. Ou é Maria Catarina? Não sei. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Eu estou aqui para contar um relato sobre o casamento dos meus pais. Não se preocupe, os nomes já estão trocados. Os meus pais se conheceram numa cidade do interior e depois de casar resolveram ir para São Paulo tentar uma vida melhor para ambos. Uma das minhas tias deu um apartamento como presente de casamento para ambos e eles foram embora. Rapaz, que presentão, hein? E eles foram embora. Chegando na cidade, eles conheceram um casal chamado Roberto e Maledite. Moravam com a sua mãe, Edith, e tinham uma vizinha no andar de cima, que vou chamar aqui carinhosamente de Maria Catarina. Então é Maria Catarina, não é Ana Catarina, alguma coisa assim. Bom, vou chamar aqui carinhosamente de Maria Catarina. Todos eram muito amigos, até que em meados de 2006, a Maledite resolveu que não estava contente com o seu casamento e queria o meu pai. Minha mãe, é lógico, não ficou feliz. Nessa altura do campeonato já tinha nascido eu, minha irmã e uma filha do Roberto e a Maledite e 3 filhos da Maria Catarina, que é a vizinha. Peraí, eu me perdi. Quem que... O Roberto e a Maledite, tá. Todos eram muito amigos, até que em 2006 a Maledite não queria mais, não estava contente no casamento e quis roubar o pai dela, tá bom. Então a Maria Catarina também já tinha 3 filhos, porém ao invés de simplesmente largar tudo e cada um ser feliz, não. Maledite resolveu fazer um inferno na vida dos meus pais. Ela saía com o meu pai, sempre indo a bares, a padarias, dando em cima dele no estacionamento do prédio. Dava para ver do apartamento. Falava com ele o dia todo. Ana, ela simplesmente queria acabar com o relacionamento dos meus pais. Edith, a mãe da Maledite, mexia com magia assim do lado ruim da coisa. Sempre fazia trabalhos com intenções maldosas para os outros. E não foi diferente com os meus pais. Ela e a Maledite fizeram um trabalho para o meu pai, colocando a companhia de 7 seres com eles, com o meu pai. Fizeram um trabalho para o meu pai, colocando a companhia de 7 seres com ele, para que ele afundasse no álcool e largasse a minha mãe. Eu sempre fui muito sensitiva, Ana. Eu via vultos, eu via muitos vultos pretos saindo do quarto dos meus pais. Um espírito já disse que ia acabar com a minha irmã caso meu pai não largasse a minha mãe. Era briga toda semana e eram brigas feias.
Meu pai falava coisas horríveis pra gente e nem parecia ele mesmo quando estava falando essas coisas. Uma vez a minha mãe foi ao centro de Umbanda e lá descobriu com uma mãe de santo que tinham feito trabalho com ele e também descobrimos que eu era sensitiva. Enquanto tudo isso acontecia, ela xingava a minha mãe na frente dos outros vizinhos, falando que ela era corna, gorda, horrível, etc. Ana, minha mãe chorava tanto, mas tanto. Tudo aquilo fazia tanto mal a ela e, consequentemente, a mim, que mesmo sendo uma criança, eu fui xingada pela Maledite também. Não sendo suficiente, essas duas tinham a vizinha, Maria Catarina, que também estava atrás do meu pai. Mas, meu Deus! Mandava fotos sensuais para ele, falava que minha mãe estava pegando o marido dela. Fez trabalhos para que o relacionamento dos meus pais, para acabar, acho, com o relacionamento dos meus pais também. Batia as gavetas de propósito para acordar minha mãe de manhã e sempre que oferecia algo de comida a ela, minha mãe recusava. Minha mãe foi muito forte por passar tudo isso. Os meus pais continuam casados. Ela não consegue ver o meu pai da mesma forma mais. Tentou de tudo para quebrar todos os trabalhos, mas sempre vem a Maledite novamente. Hoje não sei como eles estão, só sei que Maledite ficou grávida. Ela fez um trabalho para minha mãe engordar e para o meu pai largar dela. Então, eu sei que ela ficou grávida e foi embora de São Paulo. A Edith, a mãe da Maledite, teve um câncer no estômago, vomitava sangue todos os dias. E a Maria Catarina nunca mais foi feliz. Seu marido se separou dela, o filho mais novo bate nela quase todos os dias e o outro não quer saber dela. Ana, por mais que faça mais de 15 anos que tudo isso aconteceu... por mais que faça mais de 15 anos, tudo isso ainda continua. A proteção da minha mãe sempre foi extremamente forte para passar por tudo e ela nunca desistiu de continuar. Sempre rezando a Deus para protegê-la e estar com ela, sempre, para que não cometesse algo. Uma vez ela até me disse que só não tentou acabar com a vida dela por causa de nós, as filhas, já que tudo que ela passou foi pesado demais. A minha família é rodeada de maledites. Não é de hoje, mas sempre estamos trabalhando para nossa proteção e que essas pessoas sejam muito felizes longe de nós. Obrigada por ler meu relato, Ana. Tentei resumir o máximo porque são mais de 15 anos. Eu desejo muita luz e sabedoria para sua família incrível, que os deuses encham vocês com muito amor e alegria. Um beijo para você, muito obrigada. Rapaz, tem gente que não tem o que fazer, né? Não tem, né? Não tem o que fazer, é infeliz, aí perde tempo querendo acabar com a vida dos outros, perde tempo da vida, tempo de evolução na Terra para fazer essas coisas, gente. O povo pequeno, né? As cabeças ruins. Pra quê, gente? De uma vez por todas, quando que vão aprender que não é assim? Isso vai fazer o quê? Só mal. Não vai fazer... Pior que não é. Se fosse fazer só mal pra pessoa que deseja, tava bom ainda. Faz mal pro outro, mas faz mais mal pra você que deseja e que faz isso contra a outra pessoa. Não vale a pena. O que vale a pena é seguir a sua evolução, é você olhar para você só, para a sua, não, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou estudar, nossa, fulana vai casar com um homem maravilhoso, parabéns, olha só, quem sabe um dia eu também consigo um, mas tira o zóio, aquele é dela, ou o contrário também, a mulher, sabe, do contrário as coisas dá merda. Tá? Não sei, lógico, existem situações no meio dessa. Tô falando de gente que vai lá e vai pra cima, que é pra estragar mesmo, que é pra criar o inferno mesmo, sabe? É lógico, existem situações e situações, né? De pessoas mais centradas e loucas. Já que
Estamos na onda, já estava aberto aqui, já achei, já peguei, vou ler. Gnomo quebrado. Gnomo, hoje é dia do lobisomem do gnomo. Olá, Ana, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que gosto muito do canal e admiro o trabalho de vocês. Parabéns. Obrigada. O relato que vou contar envolve a mim e mais 2 amigas. Vou colocar o nome fictício tanto para mim quanto para as outras pessoas envolvidas. Pode me chamar de fulana. Tudo aconteceu quando eu tinha entre 9 a 12 anos e é isso, vamos ao relato, tá? Antes de começar o relato, vale ressaltar que eu sou bruxa há mais de 10 anos e nessa época eu já estava adentrando esse mundo de gostar de fadas, gnomos e tal, ok. Quando eu tinha por volta dos 9 aos 12 anos, eu ganhei um gnomo muito bonitinho. Ganhei do esposo da minha tia. Ele era pro amor. Para fazer pedidos para o amor, eu acho que no sentido somente romântico. Então agora eu vou tentar explicar como ele era. Na parte de baixo dele, vamos chamar de bunda. Na parte de baixo dele, vamos chamar de bunda. Na bunda do gnomo, mas não é bem a bunda, não é bem isso. Ele tinha uma cavidade que dava para colocar os papeizinhos com os pedidos. Ah, aqui atrás, deve ser na calça aqui, ó. Acho que deu para entender, né? A menos que o gnomo tivesse virado de bunda. Não, ele devia estar sentado em pé. Então, na parte de trás. Na parte de baixo ou de trás? Ah, não entendi direito, mas deve ser aqui. Deve ser aqui. Ah, mas vai pôr o pedido na calça do gnomo? Ah, eu não sei, eu não entendi. Mas tinha um lugar perto da bunda que era para colocar os papeizinhos com os pedidos pro gnomo. Quando você o pegava e olhava para a parte de baixo dele, tinha um buraco que dava para colocar os pedidos. Ai, desculpa, eu não achei nenhuma foto. E eu tenho receio de tirar uma foto do meu atual gnomo e acontecer a mesma coisa. Como assim? Foi bem frustrante para mim na época, pois eu acreditava no poder dele. Como assim? Bom, hoje, com o meu conhecimento, eu sei que, além disso, os gnomos são seres da terra e protegem a terra e seus minerais, como pedras e cristais, por exemplo. Pois bem, sabe aquela coisa de criança, de ter um paquerinha, né? Então, eu tinha um e resolvi deixar um bilhetinho dentro do gnomo, né? Quem sabe? Não custava tentar. Então, lá fui eu, peguei uma folha de um diário, escrevi e coloquei no gnomo. Quando eu o ganhei, o esposo da minha tia disse assim: não deixe ninguém pegar nele, pois se a pessoa tiver más intenções, ele vai quebrar. E embora eu acreditasse nessas coisas meio sobrenaturais, eu pensei que aquilo era balela de verdade. Eu pensei que aquilo era balela de verdade, eu acho. Então não dei bola. Mas eis que um dia 2 amigas minhas vieram até minha casa pra gente brincar. Sempre brincávamos de Barbie, então vamos chamá-las aqui de Joana e Gisele. Então a Gisele sempre foi a mais terrível das 3. Ela brigava, já havia aprontado muito para alguns outros amigos meus, mas nunca nada sério comigo, que eu me lembre agora, no momento em que eu estou escrevendo, nada sério. Pois bem, nesse dia em que a Joana e a Gisele vieram brincar comigo, por algum motivo que agora eu não me lembro, elas começaram a me encher a paciência por causa do tal gnomo. Foi então que a Gisele o pegou na mão. Eu até tentei tirar dela, mas no momento que eu fui pegá-lo, ele caiu no chão, se espatifando em 1000 pedaços. Até o papel que estava dentro dele se rasgou. Olha, eu não sei se foi coincidência ou não, mas depois desse dia, o esposo da minha tia me comprou outro. E agora só pessoas que eu confio muito pegam esse gnomo nas mãos. Vai saber, né? Mas por via das dúvidas, eu não quero tentar a sorte. É isso aí, Ana. Obrigada pela oportunidade. Gosto muito da família de vocês. Beijos para todos. Em breve vou mandar mais 2 relatos. Espero que leia. Obrigada mais uma vez. Ok. Um beijo para você. Muito obrigada. Já ouvi isso também a respeito de
pedras e tudo mais que é seu ali, tá ali, que não é para as outras pessoas ficarem colocando a mão, até colar, né? Se você tem um colar de pedra, alguma coisa, um anel, não é para ficar tirando e dando para outra pessoa colocar, ou deixar a pessoa ficar pondo a mão no seu colar de pedras, essas coisas, porque tudo em relação à energia. Acho que é a mesma coisa com os gnomos e tudo mais, esses, né, agora você tá me falando, não é... Tô tentando lembrar de um gnominho que tinha um lugarzinho assim para colocar o pedido. Cadê?